Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, cujo tema central é a vida de Paulo. Hoje vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Vida Após a Vida. Cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre fez parte da pregação cristã e era considerada como doutrina rudimentar. É a grande esperança cristã, a vida após a vida. O Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. A reencarnação, por exemplo, fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, berço da reencarnação. E ensina que Deus nos restaurará por completo. Não só a alma, mas também o corpo. É importante destacar logo aqui no início que, como muitos pregam, que Deus só quer o coração. Não, Deus não quer só o coração. Deus vê e tem a obra na vida do homem por completo, porque a obra de Deus é uma obra holística, é no ser inteiro, corpo, alma e espírito. Não é? E hoje nós vamos tratar sobre também a ressurreição do corpo, ou a restauração do corpo. A obra de Jesus é completa e visa o homem completo. Eu quero ler, portanto, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 13 ao 18. Eu estou lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida e a edição revista e atualizada. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa leitura. Vamos lá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por esse momento, por estudar a Tua Palavra. E que essa lição possa relembrar nas nossas mentes e nos nossos corações a alegria e a certeza da nossa ressurreição, Pai. Podemos dizer na nossa oração, Pai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar com o nosso coração alegres, preparados, aguardando a vinda do Senhor. Senhor, abençoa-nos nessa lição, que o Teu Espírito Santo possa fazê-los compreendê-la melhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, primeiro ponto, a ressurreição como suporte da fé cristã. Vimos que Hebreus 6:12 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário. E isto é fácil de entender. A ressurreição geral sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança de todos. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou, porque Ele vive e nós viveremos. É importante destacar que a nossa vitória, a nossa conquista está porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E com Ele, através da sua obra, também nós vamos vencer a morte. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão.
Os mortos reviverão para serem julgados. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 em diante, que diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Isso é importante. Você vê que isso já era um questionamento já na igreja do primeiro século. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E ainda o verso 16 ao 20. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Romanos 10, 9, 10 a 13 também diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É importante destacar que, segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Eu ouso dizer que a ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo. Sem ela não há cristianismo. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, se ele não venceu a morte, tudo aquilo que pregamos, a nossa testemunha é falsa, a nossa mensagem é uma mensagem falsa. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou e é prova cabal isso, não só nas escrituras sagradas, mas na história da humanidade. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado e ressuscitado, e não no Cristo mestre, modelo de ética e caráter que ele é. A nossa fé é levada ao Cristo na cruz, posto na sepultura e de lá saído. Tanto que se você for a todos os fundadores das grandes religiões do mundo, você vai ver a sepultura dele e o corpo daquela pessoa que fundou lá. Aqui jaz fulano de tal. Mas quando você vai na sepultura de Jesus, você não encontra um corpo lá. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, ele não ficou preso às ânsias da morte. A fé no Cristo levada à cruz, na sepultura e de lá saída. Essa é a nossa mensagem. Quem não crê nesse Cristo não está salvo. Porque seu Cristo é impotente. Foi o que Paulo faz. Se a gente crê em Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. Por exemplo, 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela. E os outros 10 tratam dela implicitamente. Ou seja, negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé. Para o apóstolo, não há como fugir disto. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Creia, amado, essa, sem dúvida, é o pilar da nossa fé. Nós estamos vivendo essa vida, mas nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor para ir morar com Ele. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado. Se alguém pedisse provas a ele, ele diria, um monte de gente viu isso, pergunte a eles. Não é? Não só as mulheres, não só os apóstolos, mas centenas de discípulos testemunharam
a ressurreição de Jesus, viram Jesus ressurreto. Eles eram prova cabal de que Jesus havia ressuscitado. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou e foi levada aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Ponto 2. Como será? Você já se perguntou como vai acontecer esse momento tão esperado da igreja cristã? Pois bem, a ressurreição geral será como o toque da trombeta anunciado à volta de Cristo. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios 52. Como diz um belo hino, injustamente aposentado, ó que faustoso esse dia há de ser. Sem dúvida, será um dia, que vai marcar a história da humanidade. Será quando Cristo retornar em poder e glória. E aí temos alguns textos em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. Como Jesus diz, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. Vamos ver 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Olha o que diz. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É importante, ante o último toque, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ainda 54 ao 58. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É importante que a gente permaneça firme e constante, sabendo que Deus nos dá vitória por Cristo Jesus. Isto, ou seja, a ressurreição, não depende do nosso querer, das nossas obras, nem mesmo da nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele decidiu assim, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob o juízo. Exatamente. Porque Deus está dando oportunidade para que toda alma sobre a face da terra reconheça o sacrifício de Jesus. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Por isso o mundo é colocado em juízo na ressurreição de Jesus. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes, mas juízo aos descrentes. Colocará o ponto final na história, consumará o reino, inaugurará a meta história e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus Cristo. É importante entender que eu e você, a sua família, aqueles que já aceitaram a Cristo, nós já fazemos parte do reino. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Para nós, a morte já perdeu o poder. Ou seja, mesmo que eu desça à sepultura, no dia da ressurreição, quando Jesus voltar, nós vamos
ressuscitar, seremos transformados, e aqueles que estiverem vivos, como Paulo diz, serão transformados e iremos morar com o Senhor. Por isso, nós já estamos vivendo a vida eterna, nós já fazemos parte do reino, conquanto o reino ainda não esteja estabelecido por completo. Eu e você somos cidadãos do reino. Eu e você somos testemunha e por isso pregamos e anunciamos a vinda do reino, ou o estabelecimento, seria melhor falar, o estabelecimento do reino, e pregamos também e vivemos a ética do reino. Você me entende agora a importância de viver corretamente, de dar testemunho de Jesus? Porque nós já estamos vivendo no reino e praticando a ética do reino, como foi na aula da semana passada. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13, 41 a 43. Dia bendito, ouviremos de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dia de tristeza, os incrédulos ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Como será aquele dia para você? Você já se perguntou como será esse dia para você? Pois você tem a oportunidade, se você está nos ouvindo e ainda não aceitou a Cristo, você tem a oportunidade de hoje aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e, a partir de hoje, viver, ter parte na vida eterna. Ponto 3. O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e transformados terão corpo glorificado. Isto levanta uma questão: como serão nossos corpos? E que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essas perguntas. Vamos lá? 1 Coríntios 35, 42 e 44. Olha o que diz: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. É importante destacar isso porque, vamos brincar aqui, né? Tem muita gente que diz: não, lá eu vou ser igual o anjo, não é? Vou ficar voando de um lado, né? Brincadeira à parte. Mas nós não seremos anjos. Nós não ficaremos voando ou teremos asas. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Está lá escrito em 1 João 3,2. Nós seremos semelhantes a Ele. E se nós somos semelhantes, nós teremos um corpo, mas não um corpo como esse que nós temos, um corpo glorificado. Paulo dizia que ele ansiava por deixar essa habitação, não é? O nosso corpo é templo, é uma casa, mas essa casa ela vai ser restaurada, vai ser transformada. Ele disse, Paulo, que traremos a imagem do homem celestial, não é? Como eu disse, João disse, nós seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele ressuscitado comeu, não é? Aqui as passagens, Lucas 24, João 21 e Atos. Pode-se argumentar que ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações, quais sejam. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo que falava, movia-se e expressava a sua vontade. Comia e bebia. Você entende? Então nós não seremos espíritos e nem seremos anjos, né? Você lembra? Deus vai fazer a obra completa do homem. Corpo, alma e espírito. Por isso o corpo vai ser ressuscitado e vai ser transformado. A ressurreição é do corpo
que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou alma desencarnada, que são falácias, doutrinas falsas. Seremos corpos glorificados, imortais como os anjos. Aí sim, imortais como os anjos. Talvez haja muitas perguntas, mas que não sabemos como responder. Importante, o próprio Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem ele conseguia compreender tudo que está envolvido na ressurreição e na volta de Jesus. Não é? O próprio Jesus, quando estava entre nós, ele disse, olha, que ninguém sabia o dia da sua volta. Ou seja, nós não temos detalhes, mas Deus inspirou Paulo e outros escritores a nos deixar palavras, orientações, ensinamentos, para que a gente não fosse, como Paulo disse, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, ele deixou isso para nós, Deus deixou isso para nós nas Escrituras, para que nós tivéssemos esperança, acreditássemos e aguardássemos ansiosamente esse grande dia. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos, ok? Viveremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Por isso, façamos nossas palavras do outro apóstolo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Você vê que não só Paulo, João, Pedro e tantos outros escreveram sobre a ressurreição. Ela é o pilar da nossa crença. Pois bem, para concluir, para pensar e agir, quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. E depois disse que eles deveriam consolar uns aos outros com estas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. É isso importante. Por isso que quando eu ouço muita gente falando do fim do mundo, porque é o fim do mundo, nós não aguardamos o fim do mundo. Nós, cristãos, salvos em Jesus, aguardamos a volta do nosso Senhor. O fim do mundo é para aqueles que não creem, que vai acontecer depois da volta de Jesus. Guarde isso, amado, porque quando você começar a ver e ouvir notícias, dessas bombásticas que rolam pela internet, na mídia, e muita gente assustada, aquiete o seu coração, acalme o seu coração, porque você não está reservado para esse dia. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. A segunda vida, então, é motivo de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho que devem temer. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: amém, amém. Vem, Senhor Jesus. Isso nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Vamos lá? Primeira, demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Segundo, consolemos uns aos outros. Este mundo é ilusório, tá certo? Não nos fiemos no mundo, irmãos, porque o mundo passa e tudo que ele tem vai passar. Mas a palavra de Deus permanece. E 3, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Por isso nós devemos evangelizá-los. Cadê? Evangelizar o mundo e começar dos nossos queridos, dentro do nosso lar, com nossos amigos, vizinhos, não é? Colegas de trabalho. Eles têm o direito de ouvir as boas novas de que Jesus salva. Pois bem, depois você leia a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que vai te ajudar bastante aí a entender e compreender essa questão da ressurreição. E eu ainda considero que você deva fazer leituras diárias, de segunda até domingo. São vários textos que vão te ajudar a compreender melhor essa lição. Pois bem, você pode acessar a revista Palavra e Vida. É só entrar no link na descrição do nosso canal. Você vai encontrar, você entra,
baixa para o seu computador, tablet ou celular e você pode acompanhar as futuras lições. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. E nessa semana nós estudamos a lição 12, que tem como tema a vida após a vida. Antes de encerrar, eu gostaria que você considerasse tudo aquilo que eu disse e que lembrasse e te guardasse no seu coração de que nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus estava para partir, os seus discípulos ficaram olhando e ele começou a ascender aos céus. E os anjos apareceram e disseram assim: olha, este mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar. Então, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Não fique preocupado se há pandemia no mundo, se há, como disse, nuvens de gafanhotos, se a economia do mundo está em caos, se a política no seu país é difícil. A nossa esperança está na volta do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que o Senhor possa abençoar você e a sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.